Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, queridos ouvintes, uma boa tarde para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero estar compartilhando com os irmãos na tarde de hoje um pequeno estudo da Palavra de Deus sobre alimentação. É um tema que está tendo bastante dissensão, né? Mas o Senhor tocou meu coração para que eu viesse estar, compartilhando com os irmãos. Alguns irmãos, já haviam, me pedido para estar compartilhando, Então hoje eu preparei esse pequeno estudo aqui. Eu quero agradecer os irmãos que têm sido ouvintes, da Rádio Porta-Voz de Cristo. Sejam sempre muito bem-vindos também aqui no canal Desperta Jesus Cristo Está Voltando, no canal Porta-Voz de Cristo. Tem o canal Irmã Miriam Sã Doutrina também, aí no YouTube. E estamos, nessa obra, louvado seja Deus, na Rádio Porta-Voz de Cristo. Então sejam sempre muito bem-vindos. Eu quero pedir perdão porque aí no fundo, do áudio vai estar um barulho. Não sei se todos os irmãos sabem, mas além das minhas filhas, eu cuido de algumas crianças, então sempre, tem alguns barulhos no fundo. Eu já quero convidar os irmãos para pegarem a Bíblia, a Palavra de Deus, para juntos meditarmos. Louvado seja Deus. Antes vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, aqui está, meu Senhor, este pequeno estudo. Meu Deus e meu Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, falar ao nosso coração, Senhor. Não o que queremos ouvir, meu Pai, mas o que o Senhor quer passar para cada um de nós, através deste pequeno estudo, Senhor. Que teu divino Espírito Santo venha nos guiar, meu Pai, a cada dia mais, Senhor, em toda a nossa maneira de viver, meu Pai. Porque, Senhor, o nosso foco, meu Pai, é a nossa salvação, é a salvação das almas, Senhor. E assim, meu Deus, eu venho pedir, ó Pai, e agradecer pela vida de cada um, Senhor, que está conosco. É que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Para iniciarmos esse pequeno estudo, eu quero abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, ele estava orientando a igreja de Corinto a tudo que fosse fazer, que seja se alimentar ou qualquer outra coisa que fosse para a glória de Deus, para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. Nós vemos, louvado seja Deus, que muitas das vezes certas questões não está glorificando o nome do Senhor. E sim, muitos estão, blasfemando o nome santo do Senhor, a palavra de Deus. Então nós temos que estar muito atentos, para não blasfemar da palavra de Deus, que é a escritura sagrada que ilumina os nossos caminhos, é a bússola, para a nossa vida. Louvado seja Deus, para a nossa caminhada.
Nós vemos, meus irmãos, diante desse versículo, nós podemos avaliar, glórias a Deus, o que está acontecendo nos dias de hoje. Naquele tempo, Paulo vai advertir ali os coríntios, porque eles estavam tendo dissensões, louvado seja Deus, naquilo que eles estavam comendo, bebendo, louvado seja Deus. Muitos estavam trazendo questões, né, sobre a idolatria para dentro da casa do Senhor. Nós vemos no início, né, ainda no capítulo 10, porém no capítulo 14, que Paulo vai advertir, aleluia, a respeito da idolatria e o culto de demônio. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui ele estava alertando, né, glórias a Deus, que comunhão, louvado seja Deus, tem, aleluia, louvado seja Deus, a luz com as trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, que comunhão tem nós estarmos participando, né, da mesa de ídolo e da mesa de Cristo. Louvado seja Deus. Nós vemos que muitos, né, participam de festas juninas, né? Glórias a Deus. Nós vemos muitos cristãos que deixam seus filhos, né, apanhar doces de São Cosme e Damião. Então nós vemos que Paulo já advertia a igreja de Corinto, né, a idolatria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas algo que vai nos chamar bastante atenção aqui é que ele fala sobre a liberdade e caridade cristã. Louvado seja Deus. Muitos, aleluia, não comiam, aleluia, alimentos a qual o Senhor já havia purificado. Aleluia, glórias a Deus. Como a carne, vou citar aqui, pela misericórdia do Senhor, né, uma carne que era considerada imunda para os judeus, creio que seja até hoje, a carne de porco. Mas o Senhor, aleluia, ele purificou com o teu sangue. E muitos irmãos, né, ali de Coríntio, ainda estavam, né, agarrados às leis judaicas, louvado seja Deus, e não queriam comer, por mais que eram comprados, né, no açougue, uma carne a qual o Senhor criou, né, o animal, mas era considerado imundo para eles. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele purificou. E ali no açougue, Paulo advertindo, né, no verso, glórias a Deus, verso 25 diz: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós vemos que nós precisamos, né, diante desse versículo, nos autoavaliar, ver o que estamos, né, comendo do açougue, do mercado, se está sendo, né, para glorificar o nome santo do Senhor. Nós podemos estar nos avaliando, né, e nos perguntando, será que, aleluia, o Senhor, ele está se agradando de todos os alimentos que estamos nos alimentando, né, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Louvado seja Deus. Nós vemos que no mercado nós encontramos vários tipos de alimento, né? Glórias a Deus. Mas eu quero estar compartilhando com os queridos irmãos, louvado seja Deus, lá em Gênesis, aleluia, glórias a Deus. Gênesis capítulo 2, vamos estar lendo verso 9, que vai dizer assim a palavra de Deus:
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Vamos ler também Gênesis capítulo 1 e o versículo 29 e 30, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, a toda ave, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então nós vemos, meus irmãos, de acordo com esses versos, que o Senhor, Ele nos deixou escrito na tua santa palavra, desde o início, glórias a Deus, a receita de como deve ser os nossos mantimentos, do que exatamente devemos nos alimentar. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos que de toda a erva do campo que dê semente, ou seja, os grãos, os cereais, as frutas, os legumes, as verduras, nós temos, meus queridos irmãos e ouvintes, a liberdade para escolher de acordo com o gosto de cada um. E para isso, o nosso Senhor, nos deixou bastante variedade, para que nós viéssemos, nos alimentar, com variedades, de acordo com o nosso gosto e com a nossa necessidade. O Senhor deixou também, os animais da terra, as aves, os peixes, como carne para nós nos alimentarmos. E nós vemos que o Senhor deixou, louvado seja Deus, e que tudo que Ele fez era bom, é bom, louvado seja Deus, vem da terra, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós vemos que, infelizmente, aleluia, o homem tem modificado os alimentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que era bom, o que é bom, aleluia, criado por Deus, passa a ser algo prejudicial à nossa saúde. E muitas das vezes, nós nos negligenciamos, nós, aleluia, tapamos os nossos olhos para não ouvir a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor chega a nos dizer também que, aleluia, o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Aleluia, louvado seja Deus. O interessante aqui, no Gênesis capítulo 2, verso 9, que o Senhor deixou escrito que Ele fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, meus irmãos, o cuidado que o nosso Deus, Ele tem com cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, fica a questão, que muitos comentam sobre os alimentos industrializados. Louvado seja Deus. Se eu disser, glórias a Deus, para os meus irmãos, para os meus ouvintes, que eu, na minha casa, não consumimos nenhum tipo de alimento industrializado, eu estaria mentindo. Seria como uma hipócrita. Mas eu tenho, meus amados irmãos e queridos ouvintes, procurado cortar o máximo desses produtos, louvado seja Deus, da minha mesa. Mas por que, minha irmã, aleluia, que a irmã está falando desta forma? Aleluia, glórias a Deus. Será mesmo, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus, vamos refletir,
Aleluia. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele purifica os alimentos, né? A partir do momento que nós elevamos aos céus, apresentamos ao Senhor. Aleluia. Ele purifica com o teu sangue puro e carmesim. Mas será, aleluia, que o Senhor, ele vai purificar esses tipos de alimento que temos consciência de que faz mal à nossa saúde? Então eu deixo aqui, né, esse ponto de interrogação para a nossa meditação. Glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, que a maioria desses alimentos, né, processados, embutidos, eles são desnecessários. Aleluia, e muitas das vezes são até mais caros. Sai o custo, aleluia, mais alto para o nosso orçamento. Quero estar meditando com os queridos irmãos também a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando aqui, meus irmãos, em 1 Coríntios, né, no capítulo 10, meditando, louvado seja Deus, no verso 28 vai dizer assim: mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Verso 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Verso 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Então nós vemos, meus queridos irmãos, que aqui, glórias a Deus, alguns irmãos também, né, eles estavam, glórias a Deus, comendo carnes, né, e preocupados, porque eles sabiam, né, que os alimentos ali no açougue eram sacrificados aos demônios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós vemos, né, que hoje é muito difícil nós entrarmos para comprar, né, um alimento, uma veste, um produto doméstico, né, uma geladeira ou o que for para a nossa necessidade. Nós vamos ver que esses alimentos, que esses produtos, eles são todos oferecidos aos demônios. A maioria das empresas, a maioria dos donos, né, dessas empresas, esses produtores, né, eles são maçônicos, são satanistas. Então eles vão fazer o culto, né, aos demônios, vão oferecer aqueles produtos para poder alcançar êxito, fama, para vender mais. Mas o que o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer, né, que as carnes do açougue, né, mesmo sendo oferecidas, sacrificadas, mas eram alimentos naturais, criados por Deus, né, a qual, se eles apresentassem ao Senhor, né, o Senhor purificaria de todo o mal. Por isso que no verso 31, né, vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, como no início, né, desse texto aqui, no verso 23, vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, nem todas vai trazer edificação para a nossa vida. Glórias a Deus.
Nós vemos que no açougue nós encontramos carnes, não somente carnes, né, frangos, carne de porco, carne bovina, peixes, não, puros, né, alimentos naturais. Nós vamos encontrar embutidos, né, como salsichas, como mortadelas, como linguiças calabresa. Eu estou dando um exemplo aqui para os irmãos, para poder entender que num açougue, aonde vende somente carne, né, que vende carne, vende esses tipos de produtos que são considerados como carne e vão à mesa, né, dos cristãos, que vão à nossa mesa. Então nós vemos que esses tipos de alimento não foram criados pelo Senhor, são alimentos, glórias a Deus, que foram criados, né, pelas mãos dos homens, porém, aleluia, orientados por Satanás, porque são alimentos que prejudicam a nossa saúde. Nós vemos que no açougue, né, também vende carnes sufocadas com sangue, a qual o Senhor, ele não quer que o povo dele venha consumir carnes com sangue, como está lá em Atos. Vamos ler Atos capítulo 15 e versículo 29, que diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, aleluia, se nós nos privar, se nós nos abster dessas coisas, que nós temos consciência, né, que vai nos fazer mal, glórias a Deus, são sacrificadas aos ídolos e está ali, né, para prejudicar a nossa saúde. Glórias a Deus. Tem também, né, as carnes sufocadas, como frangos com sangue. Glórias a Deus, a qual, né, sufocam carne ali, estrangulando. Glórias a Deus, mas não corta o pescoço da galinha, como estou dando esse exemplo aqui. Então, aquele sangue, ele fica preso naquela carne. Então, nós não devemos, louvado seja Deus, comer se nós temos ciência, né, consciência daquilo ali, que aquilo ali, né, foi feito dessa forma. Nós vemos que uma carne, né, quando ela é sufocada dessa forma, ela fica escura, fica uma carne escura, diferente. Glórias a Deus, aleluia. Então, o Senhor manda nós nos abster, né, desse tipo de alimento. Aleluia. Mas tudo que nós formos comer, glórias a Deus, que venha ser para a edificação, para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Que venha, aleluia, para fazer com que nós venhamos ter aleluia, uma melhora na nossa saúde, né? Que nós não venhamos prejudicar a nossa saúde. Glórias a Deus. Então, o Senhor, nós vemos que o Senhor, ele deixou, aleluia, glórias a Deus, o passo a passo de como devemos nos alimentar. Nós vemos exemplos, né, sobre o pão, né, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus, lá em, glórias a Deus, Lucas, capítulo 9, tem outras passagens que falam, né, sobre alimentos naturais, glórias a Deus, Lucas capítulo 9, versículo 13, vai dizer assim, aleluia, mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer, e eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então nós vemos, aleluia, que o pão, aleluia, ele não é um alimento, glórias a Deus, que foi assim
é um alimento natural criado por Deus, né? Mas é um derivado, né, ali do trigo. Louvado seja Deus. Então nós vemos, aleluia, que é um alimento derivado. Então eu creio que o Senhor deixou também, né, aleluia, passagens sobre pão, sobre, aleluia, peixes, não somente representando ali o corpo de Cristo, mas que nós venhamos também trazer, glórias a Deus, para a nossa meditação nos dias de hoje, que embora ser um alimento, glórias a Deus, que é um derivado, né, do trigo, glórias a Deus, eu creio também da cevada, louvado seja Deus, nós vemos que é um alimento que não vai prejudicar a nossa saúde, né, ao ponto de trazer doenças, né, graves, louvado seja Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor deixa claro, glórias a Deus, em 1 Coríntios também, capítulo 3, no verso 2, vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 3 e verso 2, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, meus irmãos, tem um exemplo, né, que o apóstolo Paulo, ele trazendo uma comparação desses dois alimentos, leite e manjar, para mostrar para os coríntios que alguns, louvado seja Deus, eram carnais e precisavam tirar, né, dentre eles as obras da carne, né, como a inveja, contenda, dissensão. Nós vemos aqui, né, na igreja de Corinto, os cristãos, eles estavam tendo muita dissensão, né, muita falta de concordância, muita desavença, né, estava acontecendo entre eles por muitas questões, a qual, aleluia, os judeus, né, cristãos convertidos, louvado seja Deus, estavam trazendo, né, para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse verso, né, vem nos chamar bastante atenção, porque nos dias atuais tem acontecido muito isso no meio dos crentes de doutrina. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos muito nos examinar, nos autoavaliar. Aleluia, louvado seja Deus. Não vamos questionar, murmurar, porque Deus mostrou para o irmão, né, que não podemos ficar comendo certos tipos de alimento. Vamos orar ao Senhor, porque se o Senhor está mostrando, louvado seja Deus, é porque, aleluia, por trás desses alimentos, louvado seja Deus, além de ter, aleluia, glórias a Deus, sacrifícios, né? Louvado seja Deus, idolatria, aleluia, também vai prejudicar a nossa saúde. Louvado seja Deus. E se estamos tendo consciência de que esses alimentos nos faz mal, aleluia, só nos resta pedir misericórdia ao Senhor, para que o Senhor venha, né, quebrantar o nosso coração, para que nós não venhamos endurecer, aleluia, louvado seja Deus, porque, aleluia, nós sabemos, né, que a dissensão, louvado seja Deus, a porfia, né, a falta de comunhão, louvado seja Deus, a inveja, tudo isso são obras da carne. Como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Nós vemos que a glutonaria, ela é uma obra da carne. Louvado seja Deus. E nós precisamos, né, mortificar a nossa carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa carne, ela tende a se inclinar, né, para os desejos carnais. Mas por que eu estou falando desta forma acerca dos alimentos?
porque tem certos tipos de alimento que não são necessários para a nossa vida, que não vai trazer edificação e vai sim prejudicar o nosso corpo. A palavra de Deus diz, louvado seja Deus aqui, né, nesse texto que continua aqui, né, sobre as dissensões a qual o apóstolo Paulo estava vendo, que estava tendo ali, né, na igreja de Corinto, no verso 16, não, no verso 6 e 7 vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós vemos o quanto estava havendo dissensão ali na igreja de Corinto. Nós vamos ler, aleluia, a epístola, a primeira e a segunda epístola aos Coríntios. Nós vamos ver o quanto aquele povo, os cristãos ali, eles eram, né? Eles tinham dons espirituais. Louvado seja Deus. Aleluia, ali acontecia milagres, né? Milagres e prodígios. Louvado seja Deus. Tinha, aleluia, glórias a Deus, muitos dons, mas estava faltando, né? O fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos que havia muita dissensão. Glórias a Deus. Eles não chegavam em acordo, num acordo. Louvado seja Deus. E faziam com que muitos, aleluia, murmuravam. Muitos, aleluia, blasfemavam da palavra de Deus. Mas nós, nos dias de hoje, como cristãos, aleluia, louvado seja Deus, seguidores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos cultivar o fruto do Espírito. Aleluia, glórias a Deus, meditarmos o porquê que Deus, aleluia, Ele está mostrando para o meu irmão, Ele está mostrando para a minha irmã, o porquê não devemos praticar tal obra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, certos tipos, aleluia, de alimento vai realmente prejudicar a nossa saúde. A palavra do Senhor vai dizer aqui no verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós vemos, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos que não é somente a pintura, furar, né, as orelhas, glórias a Deus, colocar um brinco, um piercing, né, pintar os cabelos, usar uma maquiagem, glórias a Deus, usar vestes indecentes, coladas no corpo, aleluia, glórias a Deus, que vai, aleluia, destruir o templo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, mas todas as obras da carne, glórias a Deus, porque vai fazer com que os nossos membros venham, aleluia, pecar, glórias a Deus, louvado seja Deus. E a alimentação, ela infelizmente, por mais que nós queremos resistir, aleluia, justificar, aleluia, que não, mas a aleluia vai acabar, aleluia, destruindo, né, o templo, que é o templo de Deus, o nosso corpo. Louvado seja Deus. Mas eu quero também compartilhar com os irmãos, aqui no verso 14 e 15 diz assim, ainda de 1 Coríntios capítulo 3, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então nós vemos aqui, aleluia, que esses versos aqui, eles estão, aleluia, relacionados, aleluia, à dissensão que estava havendo ali na igreja, a qual o apóstolo Paulo vai advertir. Mas eu quero trazer, glórias a Deus, para, aleluia, o nosso pequeno estudo, esses dois versos também, aleluia, para a nossa meditação. Porque muitas das vezes, meus irmãos,
deixar, aleluia, glórias a Deus, de alimentar, glórias a Deus, com certos tipos de alimento, aleluia, como se abster, né, desses alimentos industrializados, glórias a Deus. Se caso acontecer de nós, aleluia, ainda resistir, aleluia, louvado seja Deus, e continuar colocando alguns na mesa, louvado seja Deus, nós podemos perder o galardão por essa obra, porque faz parte, glórias a Deus, da obra também. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, aleluia, não quer dizer que nós perderemos a nossa salvação. Aleluia. Porém, sabemos, né, que todo esse tipo de alimento processado, industrializado, vai nos causar algum dano. Aleluia, louvado seja Deus. Como vemos, aleluia, aqui, aleluia, glórias a Deus, no verso 16 e 17, né? Louvado seja Deus, que todo aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus destruirá também, se não se arrepender, né, das más obras. Então nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor, né, nos deixou exemplo, né, dos alimentos que devemos consumir. Então, aleluia, glórias a Deus, o que eu entendo, louvado seja Deus pela misericórdia de Deus com isso, é que esses alimentos, né, enlatados, aleluia, artificial, embutidos, industrializados, vai destruir o nosso corpo físico, a nossa saúde, vai nos causar enfermidade, glórias a Deus, e isso vai acabar, né, afetando a nossa alma, o nosso espírito, louvado seja Deus, e vai acabar fazendo com que muitas das vezes venhamos, aleluia, pecar contra Deus com a glutonaria. Nós sabemos que um abismo, ele puxa o outro. Um pecado, ele vai causar outros tipos de pecado. Nós vemos, aleluia, que certos tipos de alimento causam vício. Aleluia, glórias a Deus. O consumo, né, excessivo de certos alimentos, aleluia, causam vício. Louvado seja Deus. E é esse excesso que acabam prejudicando a nossa saúde física, a nossa comunhão com Deus. Porque a partir do momento que estamos prejudicando, glórias a Deus, o nosso físico, o nosso corpo, vamos estar prejudicando a nossa alma e o nosso espírito também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, quero estar compartilhando com os irmãos também. Lá em Êxodo, capítulo 23, e verso 25, diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que o Senhor, né, aleluia, Ele abençoa o nosso pão, a nossa água, o nosso alimento, glórias a Deus, e tira do meio de nós as nossas enfermidades, a partir do momento que nós servimos a Ele em espírito e em verdade, glórias a Deus, aleluia, sem hipocrisia, louvado seja Deus, aleluia. Nós vemos, meus queridos irmãos, que os alimentos, né, que são sacrificados, que são oferecidos, né, aleluia, sendo alimentos que se vendem no mercado, glórias a Deus, como o feijão, como o arroz, não importa a marca, como a carne, glórias a Deus, aleluia, como os derivados, né, como os queijos, né, como a manteiga, louvado seja Deus, são alimentos que são naturais, são derivados dos alimentos naturais. E se nós pegarmos esses alimentos, né, com sinceridade ao Senhor, chegarmos em casa, louvado seja Deus, e apresentarmos ao Senhor, aleluia,
o Senhor Jesus vai purificar, porque são alimentos naturais, alimentos, aleluia, derivados, que não vão prejudicar a nossa saúde. Louvado seja Deus. E assim, aleluia, nenhum mal, nenhum dano vai nos causar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos, queridos ouvintes, louvado seja Deus, aleluia, alguns alimentos, que prejudicam a nossa saúde. Louvado seja Deus. E quais são os efeitos desses alimentos? Aleluia. Para a nossa meditação. Não para dizer aqui que eu não como, ou que é para os irmãos não deixar de comer porque é pecado, porque quem comer vai para o inferno, vai perder a salvação. Não. Para que nós venhamos meditar e nos autoavaliar e ver se nós podemos sim, com a ajuda, com a força do Senhor, nós vamos poder sim nos abster desses alimentos, tirar da nossa mesa. Louvado seja Deus. Os alimentos, a qual eu vou estar destacando aqui, são os alimentos enlatados, como salsichas. Louvado seja Deus. Alguns até alimentos que vêm em conserva, como palmito, como milho verde, como ervilha. Louvado seja Deus. Por que eu vou destacar esses alimentos também? Porque, aleluia, eles causam, se nós formos pesquisar, os efeitos colaterais, o mal que causa a nossa saúde, nós vamos ver que esses alimentos enlatados, eles trazem intoxicação alimentar, ou até mesmo o botulismo, que é chamado de ingestão de toxinas bacterianas. E todos esses alimentos, como salsichas, molhos, sopas prontas, louvado seja Deus, causam também câncer, causam hipertensão, infecção pulmonar, aleluia. Muitos desses têm, aleluia, um alto teor de sal, de gorduras saturadas, louvado seja Deus, que causam obesidade, mudanças hormonais, problemas cardíacos, diabetes e tantas outras doenças. Então eu deixo aqui para a nossa meditação, louvado seja Deus. Será que se nós apresentar esses alimentos que nós temos consciência que vai fazer mal à nossa saúde, será mesmo que o Senhor Jesus, ele vai purificar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Não digo aqueles, que nós sabemos que muitos, aleluia, glórias a Deus, são inocentes. Não tem, aleluia, conhecimento do que tudo isso pode causar. Aleluia. Mas se temos consciência, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não vai purificar. Se nós temos condições de optar por outros tipos de alimento e nós chegamos no mercado, colocamos a mão na prateleira e vamos colocar as mãos nesses tipos de alimento para satisfazer a nossa carne, até mesmo a glutonaria, nós vamos estar em pecado diante do Senhor. Vamos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós devemos estar muito atentos, a esses alimentos processados e tem também os temperinhos prontos, os sucos, as sopas de pacote. Nós vemos, aleluia, se nós formos pesquisar, aleluia, eles contêm quantidades de substâncias chamado glutamato monossódico, que é responsável em realçar sabores. Essa substância, meus irmãos, eu estava pesquisando, ela consumida em grande quantidade, ela causa vários problemas de saúde, como, por exemplo, alergias cutâneas, dores de cabeça, como enxaqueca, que é a dor de cabeça muito forte, ataque cardíaco e outras doenças. Então, aleluia,
Aqui eu deixo o meu conselho. Aleluia, glórias a Deus. O possível que nós pudermos, né, substituir esses alimentos enlatados, processados, como mortadela, como linguiça calabresa, o que nós pudermos nos abster desses alimentos e substituir por alimentos, né, produtos naturais e orgânicos, glórias a Deus, melhor será para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Vai ajudar muito, aleluia, também, meus queridos irmãos, o nosso orçamento, as nossas finanças. Por quê? Porque, aleluia, nós vemos que muitas das vezes nós compramos esses produtos porque eles são mais práticos, né, na cozinha. Aleluia, no meio, nós vivemos num mundo de correria, de trabalho, onde mulheres, aleluia, elas trabalham, chegam tarde em casa, então procuram estar usando esses alimentos mais práticos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se nós buscarmos com a sabedoria do Senhor, aleluia, dividir o nosso tempo, nós vamos estar preparando alimentos mais saudáveis para colocar à nossa mesa. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que o Senhor ele tem revelado ao teu servo que certos tipos de alimento, aleluia, é produzido no inferno. E Satanás, ele só veio matar, roubar e destruir. E ele coloca na mente das pessoas para que venham produzir esses alimentos. Louvado seja Deus, processado, para que venha prejudicar, destruir a nossa vida, a nossa saúde. Por que hoje, né, vemos tantos diabéticos, tantas pessoas hipertensas, com problema no coração, glórias a Deus, com alergia na pele, crianças com alergia na pele, porque consomem muitos produtos industrializados, bolachas, né? Vemos esses biscoitos recheados, louvado seja Deus, balas, doces, louvado seja Deus, contém tanto corante, né, para colocar ali a cor, aleluia, sabor artificial. Nós vemos, aleluia, no rótulo desses alimentos, que são produtos artificiais, não são naturais, aleluia, glórias a Deus. E quantas crianças estão obesas, louvado seja Deus. Ah, mas eu já fui ao médico, já não sei mais o que eu faço. Mas, aleluia, se nós procurarmos tirar esses tipos de alimento da nossa mesa, aleluia, nós vamos estar trazendo benefício para a nossa saúde. A palavra de Deus diz, aleluia, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, aquele ímpio que não conhece a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, muitas das vezes, né, eles vão estar conscientes que esses alimentos fazem mal e muitos têm tirado da sua mesa. Aleluia. Quantos cristãos, louvado seja Deus, consomem tanto açúcar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aí fica, louvado seja Deus, com diabetes, consomem muito sal, muita gordura. Aí ficam, aleluia, com colesterol alto, com problema no coração. Aí começa a orar ao Senhor, pedindo a cura da sua enfermidade. Mas se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos ver que o Senhor, Ele nos disciplina com a nossa alimentação também. Aleluia. Então vamos nos avaliar, meus irmãos. Vamos procurar trocar esses alimentos, aleluia, por alimentos mais naturais, por alimentos orgânicos. Sabemos que nem sempre nós vamos poder ter todos os alimentos, somente os alimentos naturais. Muitos vivem em grandes cidades, a qual não tem como estar cultivando, né, plantando uma hortinha. Muitos até plantam, né, plantam ali os vegetais como couve, como alface, em latas, né, até mesmo em prédios, né, ali estão cultivando a sua hortaliça. Outros, aleluia, têm procurado comprar nas feirinhas, né, os feijão, comprado nas feirinhas as carnes,
Louvado seja Deus, para evitar estar comprando esse tipo de alimento, louvado seja Deus, no mercado. Porque nós vemos, né, quanta coisa que está sendo colocado. Nós vemos carnes que agora estão sendo artificialmente, né, criadas. Louvado seja Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus está voltando, meus irmãos. E aleluia, isso são sinais da vinda do Senhor. Glórias a Deus. É o amor se esfriando. Essas grandes empresas, esses homens de poder, eles não estão preocupados com a nossa saúde. Eles querem é vender. Aleluia, glórias a Deus. E o povo de Deus precisa estar atento a tudo isso. Louvado seja Deus, porque o diabo veio senão matar, roubar e destruir. Ele quer, aleluia, roubar a nossa saúde, destruir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E muitas das vezes, com essas coisas, a qual está oculta aos nossos olhos. Mas o Senhor tem revelado aos teus servos, porque o Senhor revela o oculto e o escondido. E muitas das vezes nós queremos resistir, aleluia, falar que não tem nada a ver, que o Senhor, ele vai purificar com teu sangue tudo. E não é bem dessa forma, porque a palavra de Deus deixou respaldo. Glórias a Deus. Ela é a bússola para a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor nosso Deus, ele veio nos dar vida, e vida com abundância. A partir do momento que nós, aleluia, nos abstenhamos de tudo aquilo que vai prejudicar a nossa saúde. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos, aleluia, muitos exemplos de pessoas que vão ao médico, louvado seja Deus, com problemas sérios, aleluia, no sangue, glórias a Deus, no coração, mas não quer parar. Aleluia, não quer, aleluia, mortificar a sua carne. Louvado seja Deus, aleluia. E ali, aleluia, a situação vai ficando cada vez pior. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Até, aleluia, até mesmo morrer. E o Senhor permite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque tem consciência de que aquele produto, de que aquele alimento faz mal à saúde, mas não quer abrir mão. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos, né, refletir. Louvado seja Deus, como está a nossa vida diante do Senhor. Se nós estamos vivendo de aparência, louvado seja Deus, nós queremos enganar quem? Nós não enganamos ao Senhor. Então, vamos assumir, aleluia, vamos reconhecer que precisamos realmente, aleluia, louvado seja Deus, nos santificar em tudo, até mesmo na nossa alimentação. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não vou dizer aqui, meus irmãos, que eu nunca mais irei consumir nenhum tipo desses alimentos, porque eu estaria sendo uma hipócrita, eu estaria mentindo. Louvado seja Deus. Mas o máximo, né, que eu puder retirar esses tipos de alimento da minha mesa, aleluia, se só dependesse de mim, louvado seja Deus, com certeza eu estaria, aleluia, tirando o máximo. Mas nós vemos que, aleluia, aleluia, nós estamos aqui ministrando, trazendo esse pequeno estudo para as irmãs que têm esposo que não é cristão, que não compreende, tem esposas, aleluia, que tem esposo, aleluia, tem esposos que têm esposas também que não são cristãos, aleluia, filhos que moram com pais, aleluia, que compram todo tipo de enlatado. Então, aleluia, não vamos contender, não vamos questionar, vamos orar ao Senhor, mas o que nós pudermos, aleluia, de ingerir os naturais, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele vai nos abençoar, Ele vai tirar de nossa vida essa enfermidade, porque nós vamos estar atentos a obedecer à palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então eu deixo aqui, né, para a nossa meditação esse pequeno estudo.
aleluia, porque ele vai, aleluia, fazer efeito na minha vida. Estamos aqui para aprender uns com os outros. E o Espírito Santo, ele vai nos guiando, vai nos orientando. O Senhor vai nos exortando, nos disciplinando de como, aleluia, ele requer de cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu deixo, né, esse pequeno estudo para a nossa meditação, para que nós venhamos nos autoavaliar, aleluia, e se pudermos substituir, né, esses alimentos por alimentos naturais e orgânicos, aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos, né, nos esforçar, aleluia, que o Senhor será conosco. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, o lar de cada um, aleluia, o alimento da mesa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fiquem todos na gloriosa, a paz do Senhor Jesus Cristo.